vale a pena estudar 3D em plena ascensão da inteligência artificial? E por onde começar, né? Então, galera, nesse vídeo hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Para você que está querendo iniciar nesse processo criativo, nessa carreira criativa. E, bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso de forma um pouco livre aqui. Eu anotei algumas coisas aqui na tela para eu ir falando não e ir me perdendo tanto. Mas, porque senão esse vídeo aqui vai ter quase 3 horas de duração. Então, antes da gente começar, né, aquele velho pedido, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários aí com sugestões também, se você tiver interesse em aprender algo específico e queira que eu traga aqui para você de uma forma legal de ser explicado ali, desenvolvendo junto. É só deixar aí nos comentários que eu vou tentar fazer o possível para trazer esse tutorial também, tá? Eu tenho tido muita dificuldade para trazer mais conteúdos aqui para o perfil. A aula de Fake Out of Your Home foi bem legal de ter feito, mas agora eu me deparei em vários assuntos que, assim, acabam me perdendo, cara. Tem muita coisa para falar sobre 3D e assim, eu ainda não consegui definir por onde começar para trazer aqui para vocês. Mas então, hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho sobre mais focado ali para o iniciante, né? Mas também para você que já trabalha na área e estava um pouco preocupado com o avanço da inteligência artificial. Então bora colar junto aqui, bora trocar uma ideia. Seguinte, pessoal, vale a pena ainda estudar o Blender, né, em plena ascensão? Cara, eu digo que sim, vale sim. Seja para hobby, seja, né, para passar seu tempo ali, seja para realmente se dedicar e avançar e ter uma carreira sólida ali, uma carreira que pague bem, tá bom? Vale a pena sim. Mas e quanto à inteligência artificial? Cara, o primeiro ponto é tentar entender onde ela pode ser aplicada para você dentro do seu trabalho, né? Então, hoje em dia a gente tem algumas IAs que criam as texturas, outras IAs que fazem modelagens. Só que essas modelagens, por exemplo, já vou entrar num tópico aqui, as modelagens que algumas IAs estão fazendo, elas não são uma modelagem 100% eficaz. Você já não consegue pegar ela e já sair aplicando para alguma coisa. Depende muito do que você está trabalhando. Um personagem, por exemplo, é algo que você vai fazer lá, ele vai gerar, mas vai ser necessário fazer pequenas correções na malha, né? E em outros detalhes para que você possa ter um elemento funcional ali para depois fazer uma animação, para fazer a textura. O mesmo vale para outros projetos, como um pequeno copo às vezes, tá bom? Ela vai gerar, beleza, mas às vezes você vai ter que fazer pequenas correções nessa malha para que você possa estar utilizando no Blender ou qualquer outro software de 3D, tá bom? E, bom, e por onde você deve começar, né? Cara, eu comecei no cinema 4D. E só que comecei, né, daquela forma errada, baixando um programa portátil que estava craqueado. Então, o ideal é você já começa no Blender, porque ele é uma suíte muito completa, é grátis, tem muito tutorial no YouTube e, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, não é à toa que teve gente aí que ganhou o Oscar com ele, fazendo uma animação nele lá. Eu comecei no cinema 4D e teve uma época que eu baixei o Blender para tentar aprender ele, né? Eu precisava de um programa grátis para poder estar executando meus projetos. E enquanto cinema 4D, como eu usava ele pirateado, né? É errado falar isso, mas é a forma que o brasileiro tem de começar às vezes, cara. Não tem como a gente já começar pagando por coisas que eram caríssimas antigamente. Hoje ainda assim deve ser um pouco cara. O Cinema 4D é um excelente programa se você quiser começar nele e tiver condições de começar nele, né? Financeiras, né? E ele é um programa bem legal, bem didático, assim. Você consegue desenvolver coisas bem bacanas nele. Eu comecei nele, aqui no canal deve ter alguns vídeos de algumas modelagens que eu fiz nele, mas eu não avancei tanto nele quanto eu avancei no Blender. Por que que houve isso, né? Por que que no Blender eu avancei bem mais do que no Cinema 4D, sendo que a interface do Cinema 4D às vezes era um pouco mais fácil. Pelo seguinte fato do... Eu acho que foi um pouco do Eevee. O fato de poder estar modelando e ao mesmo tempo já vendo como está ficando ali, principalmente na parte de shading, né? Você já vê em tempo real aquilo acontecendo. É muito bom. No cinema 4D, na época, até porque eu também não sabia usar tanto ele, eu só tinha como apertar, acho que era F5 que tinha que apertar para ver o render, né, o preview do render. Então, toda vez que eu mudava alguma coisa, eu tinha que apertar F5, esperar um tempinho a tela carregar
para ver como estava ficando. Isso mata o processo criativo, porque você tem que ficar esperando muito tempo para ver um resultado. Então isso eu acho que foi muito legal no Blender, porque eu modelava, texturizava e já via em tempo real acontecendo ali. E a suíte que eu tô falando, e bom, acho que eu não falei desse ponto, mas quando eu baixei o Blender a primeira vez, a interface dele era 2.79. E, cara, ela era assustadora. A gente tinha este layout aqui, ó. Era um layout cinza. É, Às vezes, olhando agora, talvez não tava tão complexo quanto parece. Mas, assim, na época eu não entendia nada. Eu olhei isso aqui e falei, cara, não tem condições. Em 2013, eu tava com mais ou menos uns 20 e tantos anos, eu acho. E e foi isso, cara. Depois mudou aqui para 2.80 e aí o layout mudou totalmente e ficou algo muito mais agradável de se trabalhar. E que foi a versão que eu baixei. Mas por que eu baixei o Blender de novo depois que mudou para 2.80? Eu não fiquei acompanhando o processo de evolução dele, mas eu passei a fazer parte do grupo da Unhide School, onde eu via modeladores, onde eu via pessoas de Photoshop, né? Artistas digitais ali do Photoshop. Então eu comecei a fazer parte dessa comunidade, onde a galera criava e falava muito sobre o Blender lá. Então eu passei a dar uma atenção um pouco mais, comecei a olhar ali e falei, pô, cara, acho que eu vou tentar baixar isso aqui de novo e estudar ele. Isso foi em 2018, se passou todo esse tempo. E aí eu baixei o Blender em 2018. Isso, acho que é 2018. 2019 mais ou menos eu baixei o Blender. E comecei a estudar ele. Daí eu comprei um curso ali na High School também, que foi de Hide Surface do Rafael Moco. Excelente curso assim para você aprender a fazer coisas mais de hard surface, né? Coisas como um robô ou alguma coisa assim. Então eu comecei ali. Mas antes disso, eu comecei nesse projetinho aqui. Eu baixei o Blender e fiz esse porquinho, um porquinho muito simples, uma modelagem muito simples. Eu peguei um arquivo chamado Sheet Character, a gente escreve dessa forma aqui. Quando você pesquisar por isso, vou jogar aqui no Google para você dar uma olhada. Ó. Quando você pesquisa por isso, você tem estas poses para você modelar em cima delas, tá? Então isso facilita um pouco do processo de modelagem quando a gente tem essa facilidade de ter um modelo atrás para a gente criar. E do porquinho foi isso. Eu peguei o porquinho lá, uma imagem dele, e passei a criar a modelagem em cima. Foi a minha primeira modelagem no Blender. E qual que foi o desafio, né? Agora a gente entra na etapa como começar. Bom, o que eu diria para você? Como começar? Comece com um projeto simples, tá? E nesse projeto você tenta ir avançando cada etapa. Então começa com uma modelagem, depois da modelagem você vai começar com a parte de texturização. Depois da parte de textura, você pode, dependendo do que você estiver modelando, você pode ir para a parte de rigging, ou você pode ir para a parte direto da animação, né? Se for algo mais simples, que não necessita tanto de um rig complexo, mais a animação mesmo. Uma bola, por exemplo. Uma bola não precisa de rig. E a configuração da estrutura da malha que a gente faz com Dynamics Paint, tá? Isso eu posso trazer numa próxima aula para vocês sobre Dynamic Paint. É um negócio muito legal de trabalhar também. Então, você seleciona um projeto que não seja tão complexo, porque se você pegar um projeto muito complexo, você vai desistir de tentar. Você vai travar em algum processo e vai falar, não quero mais. E isso acontecia comigo. Eu começava um negócio muito complexo, porque eu sempre quis fazer coisas absurdas no 3D, e aí, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que começar do básico para aprender as ferramentas, para aprender técnicas, aí sim eu comecei a evoluir bem mais rápido, inclusive. Tanto que no mesmo ano que eu fiz esse porquinho, eu também fiz esse outro projeto aqui. Deixa eu sair aqui. Eu não digo no mesmo ano, mas esse porquinho eu fiz no final mais ou menos de 2018 e mais ou menos ou em abril ou maio mais ou menos de 2019, eu já estava criando esse outro projeto aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu já tinha criado esse outro projeto aqui, que é muito mais trabalhoso e teve tantas outras etapas em cima que foi, cara, foi incrível, foi um aprendizado muito legal de ter feito. E, cara, esse aqui foi um motivo de orgulho. Ele tem muitas falhas, tá?
tanto de retopologia quanto, né, da textura em si, dos pelinhos. Mas foi um desafio que eu quis fazer, que eu quis desenvolver e foi muito legal. Eu aprendi muita coisa com esse projeto. Então, ó, aqui tem mais ou menos como eu evoluí, né? Eu comecei aqui pelo porquinho, depois eu passei aqui pela parte do Neuromancer, que eu fiz um capacete que eu encontrei no Pinterest, de outra forma, porque o do Neuromancer mesmo eu achava ele muito complexo, que era esse aqui, ó. Este capacete aqui, ó. Ele era bem mais complexo, então eu acabei não fazendo ele, eu não consegui pelo excesso de detalhe que ele tem. Então eu achei um outro modelo de Cyberpunk e modelei em cima. Daí foi esse carinha aqui. Depois disso eu estudei um pouquinho de Marvelous Design, que é a criação de roupa, né? Então eu comprei o curso ali também do Daniel Linnard. Acho que minha internet está um pouco ruim, tô clicando aqui e não tá abrindo. Daniel Linnard também é um artista excelente para você seguir aí. E ele tem lives aqui também no YouTube às vezes. É um cara bem bacana. Então eu fiz essa roupinha aqui. E fiz ela até animada também. Sem. Olha o copyright, peraí. Aí, fiz essa dancinha aqui com ele. E E isso aqui foi outro processo, tá? O Marvelous é outro programa, você não precisa nem se preocupar com isso agora. É um programa específico para fazer roupa, né? Depois eu fiz esse robozinho aqui. Também foi um projeto bem legal de fazer. Faz parte de um, de um material escolar, uma escola que eu atendia como diretor de arte numa agência. E aqui ele aqui, ó. Esse aqui é o 2D dele. É esse carinha aqui. Eu mudei algumas coisas, né? Ó. O design dele é totalmente diferente do que eu criei. Eu absorvi algumas ideias e outras eu remodelei da minha forma. Então, ó, os bracinhos e as pernas são diferentes, o corpinho é um pouco parecido, a cabeça também, né? Mas outras coisas eu mudei. Então, você tem total liberdade para estar criando da forma que você achar melhor. Também teve esse outro projeto também que eu achei, cara, isso aqui foi muito legal, foi um desafio bem bacana também de ser feito. Então, cara, tem tanto detalhe aqui, cara, que eu precisei entender e estudar, ó, a textura, né? Tem. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, eu fiz com displacement pra dar esse volume na textura, né? Da pele do polvo e tal. E, cara, é assim que a gente vai. A gente vai aos poucos, vai evoluindo aos poucos. Então, alguns projetos antigos que eu fiz aqui, né? De modelagem, eu tentei modelar um Minion. Eu sempre achei muito legal o Minion, não é à toa que eu tenho vários aqui no meu quarto. Eu tenho, ó. Sou fã demais dos Minions. Então eu tenho outros aqui também, mas não vou alcançar, tá aqui no alto. Então esse aqui foi uma das primeiras modelagens que eu fiz também, dentro do Cinema 4D. Não ficou um projeto tão bom, mais ou menos, ficou aceitável ali, mas né, muito simplesinho, cheio de erro também, de modelagem. E ó, esse aqui que eu falo pra você, o render era muito complexo, muito difícil de entender. Esse vídeo eu acho que tá não listado aqui, então vocês não vão conseguir ter acesso a ele. Mas de repente eu até coloco o link aí nos comentários para vocês verem. Esse aqui foi um. Teve esse outro aqui, eu produzia com frequência também coisas lá para agência, dentro do 3D, então eu fazia essas modelagens aqui. Então, ó, essa é a interface do Cinema 4D na época. Isso aqui não dá para ver a data, mas é muito antigo. Então, fazia o cenário aqui, botava a iluminação. Assim, deu para aprender algumas coisas, mas, ó, isso aqui hoje em dia eu faço muito melhor que isso aqui. Então, cara, é mais ou menos isso, tá? Você começa aos poucos ali, devagar, pega um projeto simples, começa a modelagem dele ali, e onde eu tava falando, né, do porquinho aqui, por exemplo. O porquinho eu comecei com modelagem, depois eu fui, ó, com abertura de UV, aí eu já tentei estudar um pouquinho do Substance Painter, e já mexi aqui. Aqui nesse vídeo dá pra ver todas as etapas que eu fiz nele, né? Então, aqui é etapa de modelagem, cenário,
A roupinha eu fiz, na época eu não mexia com Marvelous, então eu fiz a roupinha ali no Blender mesmo. Ó, rigging, já tentei estudar um pouquinho do rigging. A UV, aí volta de novo para fazer o look dev ali. Visualização da viewport. Ó, você vê que até a malha dele, a textura, os negócios é bem tosquinho, né? Tem bastante errinho, aí já fiz uma animação com mixamo. E a cena final, que é esse shot aqui, né? Dessa forma aqui. O porquinho tem vários detalhezinhos que pode melhorar muito. Tem muita coisa a melhorar, né? Não tem sobrancelha, não tem nariz, não tem nada. Eu acho que eu me estendi muito nessa parte de como começar, mas em tese é isso, tá? Começa do básico, tenta passar por várias etapas, e assim você vai melhorando, aperfeiçoando e vai evoluindo, tá bom? Um outro detalhe também que é importante, entender bem a interface, é o primeiro ponto, entender a interface, onde está cada coisa, para que serve cada coisa. Hoje em dia você pode até usar o ChatGPT para te ajudar nisso, então você pode pegar ali para que serve o displacement, né? Joga ali, ele vai te falar. Para que serve o shrink wrap? Aí você joga lá, ele vai te falar. Então já ajuda, quebra um galho pra caramba, né? Então falei aqui de buscar começar com um projeto simples, né? Se você não sabe ainda o que você gosta mais, o ideal é passar por essas etapas, né, e trabalhar elas ponto a ponto. Começa na modelagem, não gostei tanto da modelagem, acho que eu gosto mais do look dev, gosto mais de fazer shading. Então você vai entrar no site CG Trade, tem de tudo aqui. Ó, os robôs, normalmente o robô é bem legal para você começar a trabalhar a partir de textura, né? Você começa a fazer as pinturas separadamente ali. E até nisso você também acaba sendo especialista em hard surface, em orgânico e várias outras coisas, né? Então a gente já entra nessa outra etapa do 3D que é generalista e especialista. O que seria isso, né? O generalista é o cara que sabe um pouco de tudo dentro do 3D, só que é um cara muito bom, porque ele vai fazer com excelência um pouco de cada coisa. Não é um cara que vai fazer algo legal ou outro de qualquer jeito. Não, ele entende todas as etapas do processo, tá? Mas aí tem um especialista, que pode ser especialista em modelagem, o cara vai ser pica das galáxias ali para fazer a modelagem. Perdão o palavrão, mas não achei outra expressão. Vai ter o cara especialista em shading, que é o cara que vai criar materiais incríveis. Vai ter o cara que é especialista em luz e render. Então, toda etapa do 3D tem um especialista. E na parte de textura e modelagem também tem especialistas que a gente pode chamar de subdivisão ali, né? Dentro da especialidade de modelagem, que é o cara que é especialista em hard surface, que é o cara que é especialista em criaturas, que é o cara que é especialista em personagens. E, cara, isso abre um leque enorme. Então, por isso que eu falo, passe por cada etapa, veja qual te agrada mais. Ou se preferir assim, cara, eu quero aquela que pague melhor. Aí você vai procurar aquelas vagas que tem menos concorrência, né? E no caso, o rigging, que é uma coisa muito difícil, nem todo mundo quer fazer, que é uma parte muito técnica. Tem o artista de UV também, que é o cara que abre a UV e trabalha tudo certinho ali, que é o mesmo para colaborar com o trabalho do artista que faz a textura, né? Às vezes a mesma pessoa faz tudo isso, mas também tem um cara que é especialista nisso. Então, cara, o 3D é uma área muito ampla, tem muita coisa para se estudar. E você pode ir começando aos poucos ali, não precisa se assustar, nem criar coisas absurdas logo de cara. Começa com um pouquinho, vai, modela uma xícara e depois modela uma latinha, depois você vai avançando, vai pegando um negócio mais detalhado. Eu mesmo, quando eu estava fazendo uma aula de Faker of Home, eu modelei uma latinha, comecei a modelar a tampinha de um jeito, que eu costumo modelar outras coisas, e não deu certo. Eu tive que entender uma outra maneira de modelar essa tampinha, esse anelzinho do lacre ali, tá? Então, acontece muito isso nos projetos. Às vezes você tem uma mania, um vício de trabalhar de uma forma e às vezes você pega um projeto que vai exigir que você trabalhe de outra forma, entendeu? Então, isso é bem bacana também dentro do 3D. Bom, então eu falei aqui
por onde você pode começar, né? Como você pode começar. Falei do generalista e do especialista, que você, neste início, inicia às vezes como um generalista para você passar por todas as etapas, conhecer cada uma delas e depois você definir o que você gostou mais, tá? Então, gostei mais da modelagem, gostei mais do rigging. Então, você vai partir para aqueles ensinamentos ali. E a conclusão é essa, galera. O 3D é uma área muito legal de se trabalhar e para se ter como hobby também. É muito bom você sentar aqui na frente do computador, ficar modelando, ouvindo uma musiquinha, cara, é muito relaxante. É lógico, vai chegar em umas etapas aí que vai dar uns gargalos e você vai dar uma estressada, aí você abre um joguinho e vai se divertir. Mas no final, cara, trabalhar com arte é muito legal. E principalmente se você conseguir entrar, estudar o 3D, evoluir e conseguir um emprego na área, mano, você vai ser muito feliz. E é isso. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem mais conteúdos assim, também deixa o like, se inscreva no canal, deixe sugestões aí também para fortalecer ainda mais eu poder trazer algo que possa te ajudar, alguma dúvida que você está precisando aí, não está sabendo solucionar, fale comigo que a gente tenta trazer um vídeo aqui para a gente selecionar juntos, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!